A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero meditar com vocês hoje Lucas capítulo 18, que nos conta a história de um juiz injusto. Que diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Então a Bíblia nos relata sobre a história de um juiz, que não temia a Deus e nem respeitava o homem. E naquela mesma cidade onde tinha aquele juiz iníquo, juiz injusto, havia também uma viúva que ia ter com ele, pedindo para ele fazer justiça contra o adversário dela. Tudo nos indica que o adversário daquela mulher era um homem que molestava aquela mulher, que importunava, que fazia alguma coisa injusta com ela. E aquela mulher ia ter com aquele juiz, pedindo para ele fazer justiça, mas a Bíblia nos relata que por um tempo ele nem queria atender aquela mulher. E ele mesmo disse consigo mesmo um certo tempo que ele não temia a Deus nem respeitava os homens. Mas ele iria fazer justiça para que aquela mulher parasse de importunar ele. Eu quero dizer para vocês que naquela época, uma época onde a voz das mulheres talvez não era ouvida, não tinha valor, né? Aquela mulher enfrentou esses grandes desafios e ia ter com aquele juiz. Aquela mulher não tinha marido, ela era uma mulher viúva, uma mulher que não tinha o chefe do lar, do lado dela, não tinha um protetor, era desprotegida de um marido, ela não tinha um marido. Então aquela mulher enfrentou todos esses desafios, a sociedade, quem sabe pessoas diziam para ela: não vai adiantar você ir nesse juiz, porque ele não vai te ouvir, você está perdendo tempo, mas ela insistia. Quem sabe aquela mulher enfrentou todos esses desafios, mas ela insistiu, ela perseverou, ela acreditava. Aquela mulher tinha sede de justiça, ela queria que justiça fosse feita, ela queria que ele julgasse a causa dela e fizesse justiça contra o adversário dela. Ela perseverou. A perseverança daquela mulher, ela nos ensina muito, porque ela não desistiu, ela enfrentou todos esses tipos de desafio e ia ter com aquele juiz. E ele nem recebia ela, nem queria atender aquela mulher. Mesmo diante dessas dificuldades, ela estava lá, batendo na porta, querendo falar com ele, insistindo para ele fazer justiça para ela, né? E quem sabe aquela mulher enfrentava até pessoas, dizer para ela: não vai adiantar, ele não vai te atender. Você tá vendo que ele não te atendeu, ele nem quis te receber. Não perde seu tempo com isso, mas ela não dava ouvido. Eu acredito que existia sim pessoas para dizer isso para ela. Aquela mulher não tinha um defensor, aquela mulher não tinha uma pessoa para interceder, falar: ó, seu juiz, ajuda ela. Não, ela não tinha. Era ela mesma, com o desejo de justiça que ela tinha. A Bíblia diz que bem-aventurado são aqueles que têm sede de justiça. Aquela mulher tinha sede de justiça. E ela continuava perseverando, enfrentando todos esses desafios, enfrentando o descaso que aquele juiz fazia com ela, de nem querer atender ela, mas ela batia na porta daquele juiz, ia ter com ele, e o pedido era o mesmo. Pedia para ele fazer justiça contra o adversário dela. Ela tinha uma adversária, ela tinha uma pessoa que eu acredito que era um homem, que fazia alguma coisa contra ela,
que era injusto e ela só queria que justiça fosse feita. A Bíblia nos fala que ela ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Ela tinha um adversário. E a Bíblia diz que por um certo tempo, aquele juiz, ele reconheceu que ele nem temia a Deus e nem respeitava os homens, mas ele iria fazer justiça para se ver livre daquela mulher, para que ela não importunasse ele mais. Então, o que ela tinha para socorrer ela era um juiz injusto. Tinha um juiz naquela cidade que ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Ele era um juiz injusto. O que ela tinha era aquele juiz que podia fazer justiça por ela, que podia atender o pedido dela. E aquele juiz se levantou, fez justiça para aquela mulher, julgou a causa dela, fez justiça. E com certeza a voz daquela mulher foi ouvida por aquele juiz depois de tanta insistência. E eu quero dizer para você que aquela mulher com certeza passou a ser respeitada, passou a ser vista com outros olhos. Por quê? Porque ela perseverou, ela persistiu, ela insistiu, ela não desistiu. Ela não desistiu diante de tantos desafios que aquela mulher enfrentou pela frente, mas ela foi à luta. Quem sabe era uma época em que a voz das mulheres não era ouvida. E ainda se tratando de uma pessoa que era viúva, que não tinha marido, que não tinha um chefe do lar, uma pessoa que, quem sabe, não tinha alguém para lutar por ela, ela mesma foi à luta. Ela nos deixa esse ensinamento de que não é posição social, você não precisa disso, você precisa estar na presença de Deus, porque aquela mulher estava direcionada por Deus. E quando a pessoa está na direção de Deus, quando aquela pessoa está fazendo a vontade de Deus, Deus direciona ele, Deus deu força para aquela mulher e ela persistiu, ela acreditou que ela ia ser ouvida, ela acreditou que Deus podia fazer algo por ela e ela não desistiu. A fé daquela mulher, a persistência daquela mulher fez ela erguer a bandeira da vitória, fez ela ver a vitória dela. E com certeza aquele inimigo dela parou de importunar ela, parou de fazer maldade com ela. Eu não sei o que aquele inimigo dela fazia com ela, mas com certeza aquele inimigo dela, o erro dele foi denunciado diante daquele juiz, e aquele juiz puniu aquele homem, porque aquele homem estava sendo injusto com ela, e aquele juiz puniu aquele homem. Por quê? Porque houve uma mulher que teve coragem, que enfrentou o desafio e foi lá e denunciou as práticas erradas daquele homem, que achava que jamais iria ser punido. E aquela mulher, ela persistiu, ela foi em busca de justiça, ela perseverou, ela não olhou para o desafio que estava à frente, ela não olhou para o desprezo que ela tinha daquele juiz, porque ela ia ter com aquele juiz, ele nem atendia ela, passou um bom tempo sem atender aquela mulher, mas ela persistiu, ela acreditou que um dia alguém iria fazer justiça por ela. Quando a pessoa está na direção de Deus, tem tudo para dar certo. Aquela mulher estava na direção de Deus. O Senhor contou essa história para nos mostrar o dever de sempre estar orando, de não desistir, de perseverar. Porque a palavra de Deus diz que se um juiz iníquo, injusto, fez justiça, quanto mais o nosso Pai, Ele fará depressa justiça para aqueles que está buscando Ele de dia e de noite. Não desanima, continua firme na oração, que o Senhor fará justiça, o Senhor julgará a sua causa, o seu pedido, a sua oração, e será assim atendida, e depressa, porque a Bíblia nos fala nesse mesmo capítulo, que depressa o Senhor fará justiça para os seus escolhidos, que clamam de dia e de noite. Continue em oração,
Que o exemplo dessa mulher sirva para que você venha meditar e entender a importância de estar sempre perseverante em oração, crendo que na hora certa o Senhor fará justiça e que ele age depressa. Ele não é como um juiz, né? Não, ele é um Deus amoroso, piedoso e justo. Ele fará sim justiça e depressa. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que depois que a causa daquela viúva foi julgada, aquela mulher foi uma mulher que teve um nome, foi respeitada pela sociedade, porque por causa da luta dela, da perseverança. Diante de uma sociedade em que a mulher talvez não tinha voz, ela perseverou e mostrou que para Deus tudo é possível. Mostrou para a sociedade de onde ela vivia que para Deus tudo é possível. Né? Que ela não era uma pessoa que não podia, sim, ela podia. E ela perseverou, buscou e mostrou para todos que para Deus tudo é possível. Com certeza aquela mulher ergueu a bandeira da vitória dela diante. Muitas pessoas viram sim a história daquela mulher. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, que essa palavra encontre corações sedentos em nome de Jesus.